aconteceu o machucado, ele sara logo? Ou ele demora a sarar? Vamos aprender um pouquinho sobre esses cuidados que devemos ter com os nossos machucados, porque é muito importante, certo? Bom, lá no livro, na página 188, fala o seguinte, mostra uma imagem, né, sobre a recuperação de um ferimento. É isso aí, um corte, né? Um cortezinho. Isso já aconteceu com você, né? Com certeza. E algumas crianças que não têm cuidado. Bom, mas olha só como é o corte. Esse pequenininho, depois ele começou a cicatrizar e depois sarou, né? Ficou normal. A pele voltou, ou às vezes fica uma cicatriz, né? Vai do cuidado que você tiver desse ferimento. É muito importante você ter cuidados especiais com qualquer machucado que você tiver, certo? Primeiro passo, em casa você tem que ter o primeiro socorros. Como assim, professora? Primeiro socorros é só o SAMU que tem. Não, em casa tem que ter uma farmáciazinha com esparadrapo, com o quê? Com metiolate ou alguma pomada, né? Alguma pomada que possa servir para cortes, para alergia, picada de inseto. Tudo isso tem que ter lá nessa farmáciazinha na sua casa, né? Como é que fala? Um nomezinho? Band-aid, isso. Tem que ter várias coisinhas em casa já para se isso acontecer, já ter um suporte em casa para ajudar antes de ir ao médico, né? Se caso for bem mais grave o que ocorrer em casa, né? O corte ou o machucado. Então, primeiro socorros, mamãe e papai que estão assistindo aí o vídeo com a criança, ou você que está assistindo aí sozinho, avise para a mamãe, para o papai, mãe, compra lá band-aid, compra lá uma tesourinha, compra lá gases que é para cobrir o ferimento. Então, compra lá e deixa reservado em casa, metiolate, alguma pomadinha, porque criança é criança. Uma vez ou outra vai ter que acontecer um machucadozinho, certo? Espero que não aconteça nenhum machucado bem sério, né? Mas a gente sabe como é que é criança. Mas você tem que ter todo o cuidado do mundo para isso nunca acontecer, certo? Bom, o outro cuidado passou? Quando se machucar, primeira coisa é você lavar bem o ferimento. Lavar com água mesmo, não inventa outra água não. Água normal da torneira. Lave bastante. Caiu no futebol, ralou o joelho, lava bem lavado. Passa aí toda a bactéria, tadinha ou um remédio, né, para sarar mais rápido que tem. E depois cubra. Tem alguns ferimentos que é importante você cobrir. Tem outros que não. Quando é muito aberto, só tem que ir ao médico para eles costurar, que aí eles vão fechar. Então, alguns machucados tem que ter sim esse cuidado de tampar. Para que tampar, professora? Cobrir para quê? Para mosca, bicho, né? Não sentar em cima. Baixa, né? Mostra uma quebra de um osso. Muito bem. A quebra de um osso. Vocês estão vendo aqui na imagem? Aí, de vocês estão conseguindo observar o osso quebrar? Qual é o osso quebrado? Esse ou esse? Esse, né? Esse osso aqui está quebrado. Olha aí como o osso se quebra. Dói, viu, crianças? Não queiram quebrar o braço ou a perna, nada. Nem o corpo de vocês. Deixa isso tudo inteiro. Alguém já quebrou o osso aí, algum osso do seu corpo? Sabe que dói, não é? Pois é, então, muito cuidado, né, com as brincadeiras, com o corre-corre de vocês, que isso pode acontecer. Subir em árvores é muito perigoso, tá bom? Porque ele cura, sara, mas demora. Tem que usar um gesso, tem que ter aquele cuidado, não vai poder mais correr como antes. Tem que ter todo aquele cuidado, certo? 1 mês, 2 meses, tá? Então, evitem mesmo de se machucar, tá bom? Um osso quebrado, não é legal. Bom,
bem aqui no nosso textinho, fala assim: à medida que o tempo passa, as feridas e os machucados cicatrizam. E até um osso quebrado pode se recuperar. Como eu falei, ele se recupera, mas demora um pouquinho, né? No caso do ferimento superficial, que é o corte no seu dedo ou um arranhado no seu joelho, né? É importante sempre manter a área limpa para evitar que o machucado piore. Já para muitos casos de fratura óssea, o mais indicado é imobilizar a área atingida. Se você sofreu um ferimento, avise um adulto para ele avaliar se é necessário ir ao médico ou não. Procurar um posto de saúde. Também não passe nenhum produto nos machucados sem antes conversar com um adulto. O remédio, só quem pode mexer é a mamãe e o papai. Não vai, isso aqui é bom para o ferimento. Não, a mamãe e o papai sabem quais são os remédios que podem passar em algum ferimento. E quando quebrar algum osso, não queira andar, correr, não. Fique lá paradinho, chama um adulto para ajudar você e tenta, manter ele parado, estável, retinho, certo? E vai ao posto médico, tá bom? Aí o médico vai saber o que fazer com você melhor. Bom, olha aqui uma figura de um osso quebrado. O osso se quebrou. Como eu falei, ele pode emendar? Pode, né? Não é fácil, né? Vai ter que engessar para ele se juntar novamente o osso com o osso, né? Então, muito cuidado, porque isso dói, inflama, tem que ter todo aquele cuidado. Então, muito cuidado mesmo. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido. Então, meninos, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuidado para não se machucar. Agora que você está nesse período em casa, cuidado para não correr demais, né? Subir na árvore sem a permissão da mamãe, se a mãe ou alguém estiver olhando você, tá bom? É muito, muito importante ter sempre alguém por perto para ficar de olho, tá bom? Então, beijinho, tchau, tchau, até a próxima aula. Olá! Vamos lá para a atividade na página 189 a 191. Bom, lá no seu livro, na página 189, pede o seguinte: que você fale o que aconteceu naquela figura do dedo machucado. O que aconteceu no primeiro corte, no primeiro machucado, na primeira imagem? O que aconteceu? A menina machucou o dedo há um mês. Logo depois de se machucar, a pele do dedo da menina estava como o dedo da menina? Na segunda. Mas depois de uma semana, a pele do dedo estava, é a segunda imagem, vai falar como é que estava o dedo. E depois de um mês, a pele do dedo estava como que estava o dedo da menina? Você vai escrever como você está vendo essa imagem em cada uma dessas questões, certo? Bem fácil. Na questão 2, pede para você observar essas três imagens, de uma parte do corpo e identificar qual é que está quebrada. Essa aqui? Essa ou essa? Qual desses aqui você acha que está quebrada? Que vai precisar colocar um gesso ou ter um cuidado mais especial? Você vai marcar um X ali embaixo. Também, é facinho. Quem assistiu a aula vai saber bem rapidinho a resposta. Na próxima atividade, na página 190 e 191, pede para você criar um título para essa história da menina. Aqui está contando a história em quadrinhos, que a menina está passeando lá no parque e de repente ela tombou em uma pedra. E aí ela chamou a mãe dela fez um curativo e aí ela ficou feliz e saiu a passear novamente.
passeando lá no Parque Anauá de skate, e aí de repente ele escorrega e tomba no chão. E aí o pai dele leva ele ao médico, o médico examina o seu exame e vê que quebrou o braço. E o menino teve que engessar e saiu triste do hospital. E aí, qual é o título dessa história? Qual é o título que você daria para essa história? Essa é com vocês, tá bom? Lá na página 190 embaixo também diz o seguinte: enquanto essas histórias, a criança sofreu ferimento superficial. Explique como foi esse ferimento. Como assim, professora? Superficial. Superficial é aquele ferimento que é em cima, não é tão grave. Foi um ferimento de leve, por exemplo, um corte ou um arranhado, um machucadozinho simples. Esse é o superficial, em cima da pele, com pele. Quando ele fala que é um ferimento mais grave, é quando algum osso, se quebra. Esse é um ferimento mais grave. Então, qual dessas histórias que você acabou de dar o título teve um ferimento superficial e um ferimento mais grave? Você vai colocar eles aqui, certo? Na sétima, está só perguntando para você: o que foi feito para o tratamento do machucado da primeira história? O que você acha que foi feito? A mãe dela fez o quê? Cuidou com o quê? Com alguns primeiros socorros que tinha em casa, com mertiolate, uma pomada, um paninho para secar e água para lavar. Ela cuidou em casa. E com o machucado da segunda história, ele foi ao médico, fazer exames, fazer raio-x e tudo mais. Agora essa é valendo ponto e é com você e eu quero ver fotos, tá bom? Em uma folha, você vai fazer uma história em quadrinhos para contar alguma vez em que você se machucou. Agora é sua vez de contar um dia que você se machucou. Conte essa história em forma de quadrinhos, igual que a gente viu aqui, certo? O seu machucado foi assim grave ou foi assim leve? Então, faça aí uma história em quadrinho bem legal e bem criativa, que ela vai estar valendo 3 pontos. E essa aqui, vai valer 2 pontos. Então, total 5 pontos quem postar atividade para a professora. Tchau, tchau e espero vocês na atividade. Essa aqui, essa ou essa? Qual desses aqui você acha que está quebrado? Que vai precisar colocar um gesso ou ter um cuidado mais especial? Você vai marcar um X ali embaixo. Também, é facinho. Quem assistiu a aula vai saber bem rapidinho a resposta. Na próxima atividade, na página 190 e 191, pede para você criar um título para essa história da menina. Aqui está contando a história em quadrinhos, que a menina está passeando lá no parque e de repente ela tombou em uma pedra. E aí ela chamou a mãe dela fez um curativo e aí ela ficou feliz e saiu a passear novamente. E aí, que título você daria para essa história? E para essa outra história aqui? O menino está passeando lá no Parque Anauá de skate e aí de repente ele escorrega e tomba no chão. E aí o pai dele leva ele ao médico, o médico examina o seu exame e vê que quebrou o braço. E o menino teve que engessar e saiu triste do hospital. E aí, qual é o título dessa história? Qual é o título que você daria para essa história? Essa é com vocês, tá bom? Lá na página 190 embaixo também diz o seguinte: enquanto essas histórias, a criança sofreu ferimento superficial. Explique como foi esse
aquele ferimento que é em cima, não é tão grave. Foi um ferimento de leve, por exemplo, um corte ou um arranhado, um machucadozinho simples. Esse é o superficial, em cima da pele, com pele. Quando ele fala que é um ferimento mais grave, é quando algum osso, né, se quebra. Esse é um ferimento mais grave. Então, qual dessas histórias que você acabou de dar o título tem um ferimento superficial e um ferimento mais grave? Você vai colocar eles aqui, certo? Na sétima, está só perguntando para você: o que foi feito para o tratamento do machucado da primeira história? O que você acha que foi feito? A mãe dela fez o quê? Cuidou com o quê? Com alguns primeiros socorros que tinha em casa. Com mertiolate, uma pomada, né? Um paninho para secar e água para lavar. Ela cuidou em casa. E com o machucado da segunda história, ele foi ao médico, né? Fazer exames, fazer raio-x e tudo mais. Agora essa é valendo ponto e é com você e eu quero ver fotos, tá bom? Em uma folha você vai fazer uma história em quadrinhos para contar alguma vez em que você se machucou. Agora é sua vez de contar um dia que você se machucou. Conte essa história em forma de quadrinhos, igual que a gente viu aqui, certo? O seu machucado foi assim grave ou foi assim leve? Então faça aí uma história em quadrinho bem legal, bem criativa, que ela vai estar valendo 3 pontos. E essa aqui, ó, vai valer 2 pontos. Então, total 5 pontos quem postar atividade para a professora. Tchau, tchau. E espero vocês na atividade.